Fala pessoal, esse vídeo aqui é muito especial, que ele vai responder algumas perguntas que a gente teve no vídeo de abaulamento discal, que é um vídeo que ficou bem visto aqui no canal, e aí ele gerou muitas dúvidas. E uma dessas dúvidas foi qual que é a diferença entre abaulamento de disco e hérnia de disco. Então esse vídeo vai ser exclusivo para explicar essa diferença entre esses dois diagnósticos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é, para a gente ficar claro o que é o disco intervertebral. Se você tem uma vértebra na coluna, a gente vai deixar uma fotinha aqui também da coluna, para ficar claro para vocês. Tem uma vértebra da coluna e tem outra vértebra em cima. Entre essas duas vértebras tem o disco. O disco ele é como se fosse um amortecedor. Ele é redondo e ele é como se fosse um pneu. Então essa camada externa dele aqui é bem rígida. E por dentro dele é como se fosse uma gelatina. E é isso que dá a capacidade de absorção. Beleza? Então, o que é que acontece? Dependendo das pressões que esse disco sofre, de uma vértebra com a outra, ele pode gerar abaulamentos no disco. Então, em vez dele ficar redondinho, ele começa a ficar ovalado. Então, aqui eu estou vendo o disco de cima, por exemplo. Aqui vocês estão vendo o disco de cima. Ele é redondo, em vez de ficar redondo, ele começa a ficar ovalado. Isso é que é o abaulamento. Então esse conteúdo que tem dentro do disco aqui, ó, que é um conteúdo viscoso, gelatinoso, ele começa a pressionar a parede do disco e gerar esse abaulamento. Deixar o disco ovalado. Beleza? A segunda coisa que é a hérnia de disco, ela se diferencia, por quê? Porque a hérnia acontece quando esse pneu aqui, que é a analogia que eu fiz, que é uma fibra rígida do disco, e essa gelatina, que é o conteúdo de dentro do disco, essa gelatina começa a pressionar, igual no abaulamento, só que na hérnia de disco, essa estrutura externa do disco, ela se rompe. Então o pneu ele se rompe, e o conteúdo que está dentro do disco, que é essa gelatina, ela extravasa para o meio externo. Então isso é que é a hérnia de disco. Ele é um rompimento dos anéis do disco e o conteúdo interno do disco, que é como se fosse uma gelatina, extravasa para o meio externo. E aí comprime muitas vezes o canal medular, que passa posterior ao disco. E aí você pode ter sintomas na perna, porque é onde acontece a inervação para o membro inferior. Então todos os nervos que vão para a perna, eles saem da coluna. E aí quando acontece esse rompimento do disco e esse conteúdo interno extravasa, ele pode acometer essa parte neural. Por isso que é comum ter esse sintoma atrás da coxa, que pode ir até o calcanhar. Então essa é a diferença principal entre abaulamento de disco e hérnia de disco. No abaulamento, o disco ele é redondo, ele começa a ficar ovalado. A hérnia de disco, o conteúdo dentro do disco rompe as barreiras do anel fibroso e esse conteúdo gelatinoso extravasa para o meio externo. Essa que é a diferença principal. E isso é uma diferença muito importante porque na maioria das vezes a gente cansou de pegar diagnósticos aqui em que a pessoa ou o profissional de saúde que avaliou o paciente fala: você tem uma hérnia de disco na lombar, em L5, S1, ou você tem 3 hérnias de disco, e muitas vezes esse diagnóstico de hérnia de disco é confundido com o abaulamento. O abaulamento é um diagnóstico muito mais simples, que só há esse ovalamento do disco. E é uma situação, se a gente for colocar numa escala, é uma situação mais simples do que a hérnia de disco. E aí se você fala, muitas vezes o paciente aqui chega assustado com esse diagnóstico: não, eu estou com uma hérnia, só que ele foi erroneamente diagnosticado com hérnia, sendo que ele tem só um abaulamento. Isso é muito comum. E aí eu desafio vocês a fazer um teste aí. Se você tem algum desses dois diagnósticos, através do exame de imagem, de uma ressonância, pega lá no seu laudo da ressonância, pega o papel que você tem lá do exame de imagem e procura lá. Principalmente no final da ressonância vai ter assim, impressões finais, conclusão, se tem a palavra hérnia. Você só vai ser diagnosticado com hérnia se no exame dizer lá hérnia discal. Vai aparecer a palavra hérnia lá. Muitas vezes você não vai achar esse diagnóstico.
Então, se não tem escrito isso lá, é porque você tem um abaulamento. E o abaulamento a gente tem aqui vídeos explicando o que é, qual que é o tratamento. Muitas vezes o abaulamento é um processo natural, só para você ficar mais tranquilo. Às vezes a hérnia, o diagnóstico hérnia gera um susto muito grande e você às vezes piora a sua dor só por saber que você tem isso, sendo que você não tem. Então pegue o seu laudo e veja lá se está escrito, o que está escrito. E aí uma dica também é que protusão discal é o sinônimo de abaulamento. Então pode estar escrito abaulamento discal ou pode estar escrito protusão discal. Protusão e abaulamento são a mesma coisa, são palavras sinônimas, tá? Então se você pegar lá no seu exame e ver que não tem a palavra hérnia, você não tem hérnia, você tem um abaulamento, que é um diagnóstico mais simples, beleza? Essa é a principal diferença entre abaulamento e hérnia. E aí para você que tem mais dúvidas a respeito desses diagnósticos, se você está procurando um tratamento eficiente, se você já passou na mão de vários profissionais e não conseguiu resultado, a gente criou um método exclusivo para isso. Um método exclusivo para aliviar sua dor de forma imediata e para você fortalecer a sua coluna para você não sofrer mais com essas dores. Então a gente tem um link aqui abaixo desse método para você acessar e você conhecer o nosso método e ficar livre dessas dores. Acesse que você, com certeza, vai ter o que você procura. Abraço e até o próximo vídeo.